Já o Flamengo acaba de assinar um contrato de 150 milhões de reais, grana que vai torná-lo ainda mais rico na comparação com seus concorrentes. Quero contar também sobre a última chance que Pedro terá para estar na Copa do Mundo. Isso sem falar em bastidores, finanças e muito mais. Quero te atualizar também sobre Dybala, alvo do Flamengo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal de especial, dia 1º de maio, dia do trabalho, e a gente está aqui para deixar todos vocês super bem informados, até por isso peço que deixem like, se inscrevam no canal e ativem as notificações. O Flamengo acaba de assinar um contrato que vai lhe garantir 150 milhões de reais a mais do que seus concorrentes de Libra. Só para refrescar sua memória, a Libra é aquele grupo formado por times da Série A que discutem direitos de transmissão. Desde a temporada passada, o presidente BAP tem batido na tecla de que o Flamengo merecia ganhar mais dinheiro, até porque, a partir do momento em que foi criada a Libra, só o rubro-negro perdeu grana, cerca de 100 milhões de reais por ano. Todos os outros tiveram um acréscimo financeiro. O BAP bateu, brigou, chegou a bloquear na justiça receitas dos demais parceiros da Libra e no fim das contas todos concordaram com um aporte de 150 milhões de reais para o Flamengo até 2029. São 4 parcelas de 37 milhões e meio de reais, que serão pagas em 2026, em 27, em 28 e em 29. Esses 150 milhões a mais para o Flamengo vão ser descontados da receita total da Libra. O restante do dinheiro vai ser dividido, 40% de forma igual, 30% de acordo com a classificação final a cada campeonato brasileiro e 30% de acordo com a audiência dos times. Só para fechar o noticiário do Fla, contar aqui, Arrascaeta com clavícula quebrada, Carrascal suspenso e Paquetá machucado são baixas certas para a partida contra o Vasco, clássico desse final de semana. Preciso te contar sobre a última chance de Pedro ir à Copa do Mundo pela seleção brasileira. Nesse domingo, Carlo Ancelotti, técnico da seleção, estará no Maracanã para assistir a Flamengo e Vasco. E a atenção especial do treinador italiano estará em Pedro, centroavante que vive ótimo momento com a camisa do Fla. Foram 6 gols nos últimos 6 jogos, temporada de 25 jogos, 15 gols e mais 4 assistências. Você sabe dos problemas que a seleção vem enfrentando no ataque. Rodrigo desconvocado fora da lista final e Estevão praticamente descartado. Para completar, os centroavantes não conseguem engrenar. João Pedro, que parece ser uma carta certa, tem tido dificuldade com a camisa da seleção brasileira. O Igor Thiago é uma enorme incógnita. O Endrick não é mais visto como centroavante, pelo menos na visão de Carlo Ancelotti. Diante desse cenário, com mais uma grande atuação contra o Vasco, Pedro pode ganhar alguns pontos importantes para a lista final, que será anunciada em 18 de maio. Antes de encerrar o noticiário do Flamengo, só contar que a passagem pela Argentina foi muito pesada do ponto de vista físico, além do Arrascaeta, que sofreu uma fratura na clavícula e não joga mais pelo Fla antes da Copa do Mundo. Emerson Royal e Bruno Henrique voltaram com situações delicadas, ruins, da Argentina. O Emerson Royal sofreu uma fratura no nariz, enquanto o Bruno Henrique teve um trauma no pé direito. Depois do jogo, jogadores, membros da comissão técnica e até José Boto vieram ao público para reclamar da forma violenta com que jogaram os atletas do Estudiantes. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Arrascaeta dificilmente jogará a Copa do Mundo. O meio atacante do Flamengo se machucou nos primeiros minutos da partida contra o Estudiantes nessa quarta-feira na Argentina. Ele sofreu uma queda e quebrou a clavícula. Foi levado para um hospital na Argentina, voltou ao Rio de Janeiro e passa nessa quinta-feira por cirurgia. Cirurgia tem a intenção de acelerar o processo de recuperação, mas o Arrascaeta não deve estar à disposição antes de 45 a 50 dias. Na teoria, sem prazo para jogar a Copa do Mundo, em mais ou menos 45 dias a Copa já estará começando. A única chance de o Arrasca fazer parte da seleção uruguaia é se houver o entendimento da comissão técnica da seleção uruguaia de que ele é tão importante que vale a pena levá-lo, correndo o risco de ter o Arrascaeta apenas nos últimos jogos da fase de grupos e eventualmente no mata-mata. Para o Flamengo, o prejuízo já está claro e é alto. São 9 partidas de ausência até a Copa do Mundo. Ele não enfrenta o Vasco em casa, além de Independente Medellín, Grêmio, Vitória, Atlético Paranaense, Estudiantes, Palmeiras, Cusco e Curitiba. Para completar, contar que o Flamengo empatou com o Estudiantes, empate com sabor de derrota. O Flamengo sai na frente,
cria oportunidades para fazer o 2-0. O gol do Flamengo foi marcado pelo Luiz Araújo em mais uma assistência do Bruno Henrique. Na etapa final, o Estudiantes empata. Há muita reclamação dos jogadores e da comissão técnica do Flamengo em relação à não expulsão de um atleta do Estudiantes, e todos batendo na tecla de que o Estudiantes passou dos limites em relação à agressão. Inúmeras entradas faltosas e violentas. No fim das contas, com esse resultado, ao menos o Flamengo segue na liderança do grupo, são 7 pontos conquistados contra 5 do Estudiantes, 1 do Independiente Medellín, e o Cusco ainda não tem ponto. Independiente Medellín e Cusco se enfrentam nessa quinta-feira. Everton, Cebolinha e Gustavo Scarpa interessam ao São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do departamento de futebol tricolor e posso assegurar que Scarpa está descartado, mas Cebolinha interessa bastante. Deixa eu começar falando sobre o Scarpa, contrato no Galo até dezembro de 2027. Jogador de 32 anos de idade está fora dos planos do Atlético, que topa negociá-lo, mas pede algo na casa dos 4 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 23 milhões de reais, com o detalhe de que o Scarpa ainda ganha 1 milhão e 200 mil reais por mês. Ouvi desse dirigente do São Paulo, abre aspas, não vamos contratar o Scarpa, fecha aspas, nome descartado no Morumbi. Em relação a Cebolinha, contrato com o Flamengo se encerra em dezembro, o Fla vai ter a última chance de arrecadar algum dinheiro com o atacante no meio do ano. Se não o vender, vai perder o Cebolinha de graça, com a lembrança de que o Cebolinha havia sido comprado do Benfica por 13 milhões e meio de euros. Quero contar que há no São Paulo alguém que gosta demais do Cebolinha, ele é o Rui Costa, o executivo de futebol do Tricolor. Foi o Rui quem ajudou o Grêmio a contratar o Cebolinha do Fortaleza, e foi o Rui quem cuidou do primeiro contrato profissional do Cebolinha com a camisa do Grêmio. Dá para dizer que o São Paulo gosta da ideia de contratar o Cebolinha, embora admita ser uma negociação extremamente difícil, por conta do salário bem acima de 1 milhão de reais por mês, por conta da vontade do Cebolinha acertar um contrato ainda melhor do que o atual, além dessa questão financeira. Se contratá-lo na metade do ano do Flamengo, São Paulo vai precisar desembolsar algo na casa de 3, 4 até 5 milhões de euros, dinheiro que não existe no Morumbi nesse momento. Para completar, queria perguntar se você preferiria ter Scarpa ou Cebolinha no Fla. Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E o Flamengo deve perder Dybala para um rival sul-americano. Contei para vocês desde o fim do ano passado que existia um lobby grande dentro do Flamengo para a contratação do atacante argentino que pertence à Roma. O vínculo dele com o clube italiano se encerra em 30 de junho. E Danilo e Alexandro, dois dos principais líderes do elenco rubro-negro, queriam muito contar com o Dybala. Eles formaram um trio bastante unido, próximo e amigo nos tempos de Juventus. Relação, inclusive, inclui as esposas. O Dybala chegou a vir ao Rio de Janeiro para viajar com eles. Mais recentemente, em meio à possibilidade de jogar no Brasil, a esposa do Dybala esteve no Rio de Janeiro, conhecendo algumas possibilidades de instalação. Enfim, foi uma conversa que existiu. Mas, de acordo com a ESPN da Argentina, já há um princípio de acordo entre o Dybala e o Boca Juniors. Por estar livre e com o projeto de transformá-lo em ídolo do clube mais popular da Argentina, Dybala acabou se empolgando com esse projeto e avançou nas tratativas para assinar esse vínculo, um pré-contrato para que se torne jogador sem custos do Boca Juniors a partir de 1º de julho. Atleta que já viveu grandes momentos no futebol europeu, chegou a recusar proposta astronômica para se mudar para a Arábia Saudita, foi perdendo espaço, até por conta das questões físicas na Roma, mas imagino que no futebol da América do Sul ainda tenha potencial para fazer enorme sucesso. Você gostaria do Dybala no Flamengo? Seria um bom reserva do Pedro? Ou poderia atuar ao lado dele? Já uso o espaço para comentário para comentar aqui o que você pensa a respeito do assunto e qual atacante você gostaria que o Flamengo contratasse para depois da Copa do Mundo. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Eventualmente eu posso dar uma olhadinha pro lado aqui, porque tá passando o jogo do Vasco contra o Olímpia, jogo esse que interessa ao Flamengo, até para observar o adversário de domingo. E o Vasco, diante do Olímpia pela Sul-Americana, poupou geral também. Só o Leonardo, o goleiro Léo Jardim, já ia falar Leonardo Jardim, força do hábito. Só o goleiro Léo Jardim de titular, o resto tudo reserva. O Vasco poupando também, pensando no jogo contra o Flamengo. E para esse jogo, galera, a torcida do Vasco não está muito animada, não. Mais de 50 mil ingressos emitidos, e há uma diferença de ingressos emitidos para ingressos vendidos. Ingressos emitidos, para quem não sabe, é número de venda
mais cortesia, mais camarote, mais cadeira cativa. Vendidos até o momento são 45 mil, mas a torcida do Vasco, que vai ficar no setor sul, destinado ao setor sul, só comprou 5.100 ingressos até o momento. Já o setor norte, destinado exclusivamente para a torcida do Flamengo, que dá em torno aí de 21.500, esgotado. Desde terça-feira está esgotado. Então a torcida do Vasco não está muito animada, não. Nos outros setores, obviamente, é a torcida do Flamengo que está comprando mais, setores mistos ali. A torcida do Vasco não está muito animada, não. De repente, se vencer o Olímpia, quem sabe dá uma animada. Mas, de fato, é que o Flamengo chega como favorito, independentemente de qual seja o time. E vamos lá. Carrascal está fora. O STJD manteve a punição dele. Flamengo, portanto, não tem Carrascal, não tem Paquetá, lesionado, só deve voltar contra o Vitória pela Copa do Brasil. Não tem Arrascaeta, você já sabe, por motivos óbvios. Ou seja, galera, como é que o Leonardo Jardim vai montar esse meio de campo? Quem vai fazer o papel de meia? Papel que o Arrascaeta faz, que o Paquetá poderia fazer e que o Carrascal foi contratado para fazer. Só resta uma alternativa, pelo menos pelo que eu vejo de Flamengo, pelo que eu acompanho de Flamengo. Luiz Araújo. Eu acho que vai ter que botar o Luiz Araújo nessa função. Bota o Luiz Araújo ali, Plata aberto pela ponta direita, Samuel Lino aberto na ponta esquerda e Pedro. Esse seria o meu setor ofensivo. Meio de campo manteria Everton Araújo e Jorginho. E minha zaga, obviamente, seria Léo Ortiz e Léo Pereira. Varela na lateral direita. Alexandre, que embora não tenha feito um grande jogo contra os Estudiantes, inclusive sofreu demais na marcação, eu manteria Alexandre, obviamente, porque o Ayrton Lucas, pelo menos na minha concepção, está muito abaixo do Alexandre. E, além desses desfalques aí, o Flamengo pode perder Bruno Henrique e Emerson Royal. Emerson Royal por conta de uma fratura no nariz. Só para vocês terem noção, o resultado que foi essa batalha diante dos Estudiantes lá na Argentina. E o Flamengo divulgou o seguinte em relação a Emerson Royal. Eu vou trazer a nota do Flamengo aqui, vamos lá. O lateral direito, Emerson Royal, sofreu trauma na região nasal durante a partida contra os Estudiantes, disputada na última quarta-feira, evoluindo para diagnóstico de fratura nasal. O atleta foi avaliado pelo DM do Flamengo e encontra-se clinicamente estável. Como parte da conduta, o clube vai providenciar uma máscara de proteção específica, com o objetivo de possibilitar sua participação nas próximas partidas. O jogador será monitorado diariamente pelo DM do Flamengo. E muita gente acha que foi normal o que aconteceu lá na Argentina. Não foi, não. E o Emerson Royal comentou: no momento que eu bati o nariz não foi nada demais, foi uma trombada. Mas foram vários lances que não são aceitáveis. No segundo tempo teve o lance do pênalti, que acho que foi, não viu o cara chegando. Depois teve uma agressão, levei uma trombada na cara e o Bandeira disse que eu tinha que levar o amarelo. O lance do Bruno Henrique, para mim, foi claro de segundo amarelo. Como falei, isso acaba atrapalhando o espetáculo. Quando ele, árbitro, me dá amarelo, disse que falei uma palavra que não falei. Então a gente fica muito triste com essa perseguição. Eu acho que a arbitragem está entrando, não vou dizer para prejudicar, mas está balançando mais contra os brasileiros. Foi assim no jogo do Cruzeiro contra o Boca Juniors, eu percebi isso. Foi assim no jogo do Flamengo contra os Estudiantes. Qual foi o outro jogo? Cara, Palmeiras e Cerro também, deu muita polêmica. Palmeiras também foi prejudicado por conta da arbitragem. Eu acho que estão pesando contra os brasileiros por motivos óbvios. Os brasileiros estão tomando conta do futebol sul-americano. E Bruno Henrique, galera, é dúvida também para pegar o Vasco, porque, segundo o Flamengo, o atacante Bruno Henrique sofreu trauma no pé direito após pancada na segunda etapa da partida entre Flamengo e Estudiantes. Com dores na região, o atleta será reavaliado pelo Departamento Médico do Flamengo na reapresentação do elenco, marcada para essa sexta-feira. É dúvida. Não dá para cravar que ele vai para o jogo contra o Vasco. Uma pena, né? Uma pena. Eu falei no SBT hoje, vou repetir. As pessoas precisam ter noção que entrada dura é totalmente de entrada violenta. E o que o Estudiantes fez ontem foi exatamente isso, entrada violenta. E a arbitragem permitiu isso. O problema não é a atitude dos atletas argentinos. Eu acho um problema, mas vamos lá. Se a arbitragem aceita, a arbitragem é que está errando. Porque se a arbitragem tomasse posturas e condutas para tentar reprimir esse tipo de situação,
não, isso não aconteceria. Não aconteceria. E aconteceu por quê? Porque a arbitragem permitiu. Cara, o lance de expulsão, que o argentino dá uma tesoura, ele leva amarelo e ele sai assim, pianinho, ele não fala nada, sabe por quê? Na cabeça dele fala assim, meu Deus, passei impune. Olha, me dei bem. É tipo na época que eu era criança, barra adolescente, que eu fazia algo de errado, ficava de castigo, sei lá, sem videogame, não saía para brincar no final de semana. E aí eu achava que eu ia receber uma punição da minha mãe, tipo, sei lá, 2 finais de semana sem poder jogar bola na rua. Aí ela fala, ó, amanhã você está proibido. Aí eu olhava assim, opa, só amanhã? Vou ficar calado, não vou nem negociar, tô na boa. Foi basicamente isso que aconteceu. Dito isso, galera, Flamengo treina nessa sexta, nesse sábado e no domingo pega o Vasco no Maracanã. Veni Casagrande estará lá. E vocês estarão? Tamo junto e fui!